Hoje, no painel da Escola Sabatina da 3ABN, continuamos este trimestre com as lições de fé de Josué. Esta é a lição 6, o inimigo interior, e você não vai querer perder, então pegue sua Bíblia e sua lição trimestral. E se você ainda não tem uma lição trimestral, vá até 3abnsabbatschoolpanel.com e você pode baixar uma cópia. Venha se juntar a nós. Olá, eu sou Shelley Quinn e damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos estudando, neste trimestre, as lições de fé de Josué. Ótimo estudo até agora. E hoje a lição 6 é o inimigo interno. Vou falar sobre a lição de domingo, a quebra da aliança. E deixe-me apresentar a você nosso painel. Pastor John Lomakang. Sim, Shelley, o meu é o pecado de Acã, que coisa terrível. É uma história muito séria na Bíblia, onde Deus revela sua atitude em relação ao pecado. E o pastor John Dinsey. Eu tenho terça-feira. É uma bênção estar aqui a propósito. Eu tenho Escolhas Fiéis, é uma continuação de O Pecado de Acã. Minha querida irmã em Cristo, Jill Morricone. Muito obrigado, Shelley. Na quarta-feira, veremos a Porta da Esperança, a segunda chance que Deus deu aos israelitas na batalha contra Ai. Maravilha! E o pastor James Rafferty? É bom estar aqui, Shelley. Como de costume, tenho a aula de quinta-feira, que é intitulada Um Testemunho do Poder de Deus, e foca em como nossa vida, nosso caminhar com Deus, é um testemunho de seu caráter. Você pode começar a oração, por favor? Vamos orar. Pai no céu, queremos agradecer novamente por esta oportunidade de estudar a sua palavra com cada um de nossos espectadores. Pedimos que o Espírito Santo esteja aqui, esteja com cada um, que você nos guie e direcione à medida que abrimos sua palavra e que nossos corações sejam atraídos para o céu através desta força. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você sabe que nem sempre conseguimos ver todas as nossas anotações. Então você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com e baixar nossas anotações pessoais, que serão diferentes das trimestrais. E obrigado, aliás, por suas orações e seu apoio financeiro a 3ABN. Ok, vamos começar. Aula 6, o inimigo dentro. Quero ler uma citação do trimestral. Diz, Josué 7 é o primeiro caso onde, através de uma experiência trágica, o povo de Israel aprendeu as consequências de longo alcance da aliança e seu profundo significado. Enquanto a obediência às estipulações da aliança garantia vitória, desconsiderar os termos da aliança causava derrota. Bem, isso é um aviso para nós hoje, para garantir que permaneçamos em relacionamento de aliança com o Senhor. E o nosso versículo de memória enquadra toda a lição. Isso é de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. E esta é a versão padrão em inglês. O Senhor diz, eu, o Senhor, examino o coração e testo a mente para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, vamos ver como a campanha de Israel para conquistar Canaã foi mais do que uma campanha militar. Foi uma jornada espiritual. O que Deus estava fazendo era testando seus corações e mentes. E a vitória não dependia de sua força militar. Não dependia de nada além de sua fidelidade ao pacto de Deus. Então, apenas lembre-se disso. Deus se importa mais com o seu caráter do que com suas conquistas externas. Em Josué, capítulo 7, Israel aprende uma lição muito dolorosa. Eles são derrotados em Ai. A cidade é soletrada A-I, mas é pronunciada Ai.
descobriram que seu inimigo mais perigoso não eram as cidades fortificadas cananeias. Seu inimigo mais perigoso não era a tecnologia avançada de seus oponentes. A coisa mais perigosa para eles, o inimigo mais perigoso, vinha de dentro do próprio acampamento. E enquanto estamos nas fronteiras da Terra Prometida hoje, precisamos ter cuidado também, porque estamos prestes a receber nossa herança celestial, 2 Pedro 1,4 diz. É uma herança que é incorruptível e imaculada. Mas muitas vezes, nosso inimigo mais perigoso está dentro de nós. Pode ser orgulho, cobiça ou apenas autoconfiança. Então, vamos olhar para domingo, quebra da aliança. Em Josué 7, fala sobre a derrota em Ai. O que aconteceu? Aqui, eles acabaram de conquistar a cidade de Jericó de forma miraculosa. Houve duas coisas principais que levaram à derrota em Ai. Primeiro, foi o pecado oculto de Acã, desobediência deliberada. E então temos que adicionar a confiança excessiva de Israel, porque eles realmente, sem consultar o Senhor, enviaram 3.000 homens até Ai pensando, isso é moleza. Passeio no bolo. Passear no parque é moleza, mas o ponto principal é que eles não consultaram o Senhor. 3.000 homens subiram, eu os derrotei totalmente e 36 homens foram mortos. Então, Josué, capítulo 7, versículo 1, diz: os filhos de Israel cometeram uma transgressão em relação às coisas amaldiçoadas, pois Acã, da tribo de Judá, pegou das coisas amaldiçoadas que sobraram da vitória em Jericó. Então a ira do Senhor se acendeu contra. Então diga Acã, contra os filhos de Israel. Josué 7:11 agora vai expor a gravidade do pecado de Acã. E é interessante, há 6 palavras diferentes usadas em hebraico para pecado aqui, e vou tentar para trazer isso para você enquanto os lemos, mas também é destacado pelo uso repetido da palavra hebraica, gam, que significa também ou até. Então vamos olhar para Josué, capítulo 7, versículos 11 a 12. Israel pecou. Esta é ketá, isto é errar o alvo, um erro básico. Essa é nossa primeira palavra. E eles também transgrediram. Esta é nossa segunda palavra, é abar. Isso significa que eles ultrapassaram limites proibidos. Eles transgrediram meu pacto que eu ordenei, pois eles até tomaram. Aí está nossa terceira palavra para pecado, aká, que significa se apropriar do que pertencia a Deus, algumas das coisas amaldiçoadas, e eles também roubaram. Isso é, gonab, significa violar a propriedade divina. E enganado, essa é a nossa quinta palavra, que é, acho que estou dizendo certo, kofesh, que significa encobrir o crime. E eles também, você vê isso também, até mesmo colocaram entre suas próprias coisas. A palavra ali para pecado é escondida. Isso é interessante. Provavelmente bens roubados entre seus pertences pessoais, mas o que me interessa, os pecados são multiplicados quando eles são ocultos. Portanto, os filhos de Israel não podiam enfrentar seus inimigos, mas davam as costas a eles, porque estavam condenados à destruição. A aliança entre Yahweh e Israel envolvia o povo em um nível pessoal e um nível corporativo, e eles tinham uma responsabilidade compartilhada. Então, isso me revela a aliança, duas coisas sobre a aliança. O princípio é que a obediência
traz bênçãos, a desobediência traz derrota. O pecado de uma pessoa, Acã, trouxe culpa em toda a nação. O pecado não acontece no vácuo, nossos pecados sempre afetam outras pessoas. Nossas ações não impactam apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas de outros. E, você sabe, quando você pensa sobre isso, pecado, quando acontece em um nível corporativo, digamos, por exemplo, alguém em uma igreja, um líder de uma igreja, você vê isso nas manchetes e talvez eles tenham pecado de alguma forma, um pastor. E o que acontece? Todo o corpo de Cristo é criticado e é algo que 1 Coríntios 12:26 diz: se um membro sofre, todos sofrem juntos. Fraude corporativa. Um CEO pode cometer fraude e prejudicar toda a reputação de uma corporação. Pequenos pecados ocultos. Por que são tão poderosos? Porque levam a pecados maiores e a desastres maiores quando não são confessados. Ser restaurado requer verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o caminho para a restauração. Portanto, Acã teve bastante oportunidade. Se você ler o capítulo 7 de Josué, no verso 5, ele vê os exércitos de Israel retornarem de uma derrota e eles estão desanimados. No verso 6, ele viu Josué e os anciãos se prostrarem em luto. No versículo 11, ele ouviu a proclamação ao acampamento de que um grande crime havia sido cometido. E então, nos versículos 16 até 20, ele vê uma investigação solene que Deus organizou. E é interessante, ele vê sua tribo apontada, depois sua família. Ainda não há arrependimento. Ele não fala nada até que Deus chame sua família e finalmente aponte Acã. E então Acã finalmente confessa, mas é tarde demais. Não foi um arrependimento genuíno de coração. Você sabe, você pensa sobre Judas, e eu ouvi pessoas dizerem, Judas não se arrependeu? Não, foi um arrependimento mundano, não um verdadeiro arrependimento. Davi, no Salmo 51, isso é genuíno. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Mas a restauração de Israel só veio depois que eles identificaram e removeram o pecado do meio deles, renovaram seu pacto com Deus e encontraram vitória ao se renderem ou ceder ao Senhor. Adivinha só? Nossa vitória pessoal segue o mesmo padrão. É necessário um exame diário do coração. Lembre-se do Salmo 139, versículos 23 e 24. E eu oro isso o tempo todo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há algum caminho perverso em mim, revela-o para mim. Guia-me no caminho eterno. E confiamos à medida que confessamos nossos pecados. A confissão é o lugar de limpeza da consciência. Ao confessar seu pecado, apenas confie que Deus perdoará seu pecado. 1 João 1,9. Mas não só isso, ele te purifica de toda injustiça, e para mim somos feitos justos pela fé para praticar a justiça pela fé. E quando eu peco, me sinto sujo. Eu me sinto desarrumado até mesmo na minha própria pele para mim mesmo. Mas quando eu vou diante do Senhor e peço a Ele para me perdoar, e eu digo, Senhor, limpa-me de todo pecado e concede-me arrependimento. Adivinha? Toda aquela atitude negativa, todo aquele sentimento é elevado e Ele nos dá um novo começo. Amém. Obrigado, Shelley, por essa introdução. Você conhece a história do pecado de Acã e o impacto sobre todo o acampamento? É provavelmente uma das histórias mais sérias da Bíblia. Em muitos casos, você encontra um pecado que afeta apenas a pessoa, mas essa é uma das histórias que o leva a um nível corporativo, ajudando as pessoas a verem que há tantas lições apresentadas nisso.
E eu tenho 4 lições principais com 3 sublições em cada uma delas. Mas eu quero passar pela história que você poderia somar. Eu quero passar pela história e destacar os pontos principais. Shelley lançou a base maravilhosamente, mas eu gosto que a confissão é a casa de compensação da consciência. Essa é outra que precisa estar nas camisetas. Nós falamos sobre isso. Vamos lá. Começar com o versículo 16 de Josué 7. Vamos olhar para a história. Agora, o pecado já foi confessado. Quero dizer, o pecado já foi cometido. Shelley mencionou isso nos versículos 10 a 12 e falou sobre como eles fizeram isso especificamente no versículo 11. Obrigado pelas várias maneiras que o pecado aparece apenas nesse versículo. Então, agora o impacto, e eles estão começando a se perguntar se algo está errado. Então Josué se levantou cedo pela manhã e trouxe Israel por suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Ele trouxe o clã de Judá e tomou a família dos Zaritas, e trouxe a família dos Zaritas, homem por homem, e Zabdi foi tomado. Então ele trouxe a casa, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, foi tomado. Note como está afunilando. Agora, Josué disse a Acã: sempre fique atento, como Pedro, Ananias e Safira. Meu filho, imploro a você, dê glória ao Senhor Deus de Israel e confesse a Ele. E me diga agora o que você fez. Não se esconda de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: de fato, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e isto é o que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma bela veste babilônica, 200 siclos de prata e um cunho de ouro pesando 50 siclos, cobicei-os e os tomei. Sempre digo que o 10º mandamento é a semente de todos os outros 9, sendo quebrados pela cobiça. E ali estão eles, escondidos na terra, no meio da minha tenda, com a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e eles correram para a tenda, e lá estava escondido na tenda dele com a prata debaixo dela. E eles os tiraram do meio da tenda, os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele levaram Acã, filho de Zerá, a prata, as vestimentas, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que ele tinha, e eles os trouxeram para o vale de Achor. E Josué disse: por que você nos perturbou? O Senhor irá te perturbar neste dia. Que história! Sim. Então todo Israel apedrejou-o com pedras e queimou-os com fogo depois de tê-los apedrejado. Que descrição gráfica de como o pecado é tratado. Isso é quase como a segunda morte. Fogo desceu de Deus do céu e os devorou. A atitude de Deus em relação ao pecado, e quero dizer, essa descrição é tão gráfica quando você pensa em quem esteve envolvido nessa destruição. Toda a nação foi afetada. E assim Deus foi sistematicamente, porque a influência do pai muitas vezes passa para os filhos. Eles veem algo acontecer em um nível, isso tende a permear todos os outros níveis. E então, quando olhei para a história, pensei: uau, há algumas histórias muito poderosas e lições poderosas comunicadas aqui. Uma delas é que o pecado não pode ser escondido de Deus. O subtítulo, a tentativa de Acã de esconder seu pecado, foi fútil, pois Deus a expôs. Sabe, quando você não se confessa diante do Senhor, você tem oportunidades de se confessar diante do Senhor em sua vida pessoal. E quando você não faz isso, começa a endurecer, começa a te deixar teimoso pensando: bem, eu consegui escapar disso. Posso continuar a me safar disso? Quando você não se confessa diante do Senhor, esse pecado se torna sistêmico, ele começa a penetrar mais profundamente em sua alma, e você se torna um Acã em mente, corpo e alma. A história também ilustra a ilusão do pecado oculto. Você sabe, as pessoas pensam que porque está escondido, ninguém saberá, mas Deus sempre vê. Autoengano não nos protege das consequências, e como você vê, a história deixa isso bem claro. Aqui está a passagem bíblica que acompanha tudo isso.
Hebreus 4:13. E não há criatura escondida de sua visão, mas todas as coisas estão nus e abertas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Foi exatamente isso que aconteceu na história. Acã teve que prestar contas como Ananias e Safira. Estudei essa história e reconheci que a igreja do Novo Testamento estava apenas crescendo e Ananias e Safira planejavam em seu coração enganar intencionalmente. Deus os abençoou tremendamente e eles prometeram dar tudo o que Deus os abençoasse. E eles retiveram parte do preço e ele mentiu para Pedro. Depois que enterraram Ananias, 3 horas depois, sua esposa entrou com todos os adornos do sucesso financeiro e ele disse: Veja os diáconos, veja toda a sujeira nos pés deles, e eles a enterraram também. Eu me perguntei: Uau, que atitude marcante. O que poderia abalar a igreja do Novo Testamento assim? E eu li isso, como Ellen White abordou isso. Ela diz: Deus estava enviando uma mensagem de que o pecado de maneira nenhuma será tolerado na construção de sua igreja. A igreja estava apenas começando e ele queria deixar isso muito, muito claro. E eu poderia imaginar naquele dia, esse foi provavelmente o único sábado em que todos devolveram um dízimo honesto. Quer dizer, honestamente, onde está o cheque, querida? Nós não adicionamos o resto. Posso imaginar como isso abalou a casa. Você sabe, os diáconos recolhem a nova oferta. As pessoas se abriram naquele dia, mas uma realidade triste, vidas foram perdidas, e essa é a parte difícil. A segunda coisa é que o pecado tem consequências coletivas. O pecado de Acã afetou não apenas a si próprio, mas toda a comunidade. O pecado corrompe e destrói as vidas das pessoas além do indivíduo. É isso que acontece. Porque eles perderam uma batalha como resultado desse pecado e perderam vidas como resultado desse pecado. Suas ações impactaram toda a sua família e a nação de Israel. Êxodo 34:7. O Senhor fala sobre isso, mantendo misericórdia por milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas de maneira alguma inocentando o culpado. E aqui está o motivo de toda a família ter sido aniquilada, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E assim o Senhor estava dizendo sistematicamente: este ato não vai sobreviver a este acampamento. As crianças não vão continuar falando sobre a injustiça de Deus. O pecado do seu pai causou a morte de tantas outras famílias que se perderam na batalha. Isso não precisava acontecer, vida por vida. O terceiro ponto foi que Deus exige responsabilidade. O subponto, a importância de assumir a responsabilidade por suas ações. É uma coisa difícil de fazer, mas sabe de uma coisa. Aprendi em minha própria vida que é quando você começa a crescer, quando você começa a admitir que você é o problema e que causou a questão, é aí que sua vida começa a mudar. Isso é o que a confissão e o abandono do pecado significam. Não apenas dizer eu fiz isso, mas quem confessa e abandona um pecado terá misericórdia. Não apenas dizer, bem, eu sou culpado, e foi isso que Judas fez, mas a diferença é bastante diferente. Um é reforma e mudança na vida, e o outro é apenas uma admissão superficial. O outro é que Acã foi responsabilizado diretamente por sua desobediência, e há uma clara relação de causa e efeito no pecado de Acã. O que a Bíblia diz? O que aconteceu aqui? Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Ele sabia, foi dito a ele para não levar nada dos despojos das nações que derrotaram, mas a cobiça o dominou. Em vez de responsabilidade e obediência, a cobiça tomou seu lugar, e você vê os resultados disso na história. E o último ponto, a santidade de Deus exige justiça. Deus não tolerará a desobediência entre seu povo. Embora Deus seja amoroso, ele também é um Deus de justiça. Embora o castigo possa não ser imediato hoje, ele virá no devido tempo. Há uma passagem aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Porque a sentença contra uma obra má não é executada rapidamente, por isso o coração dos filhos dos homens está totalmente disposto a fazer o mal. O que Deus faz aqui? Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 26. Vamos falar sobre o impacto corporativo e depois o impacto individual. Todos pecaram e não alcançam a glória de Deus. Mas o que Deus faz quando confessamos? Justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, através da fé, para demonstrar sua justiça, porque em sua paciência Deus havia passado por cima dos pecados que foram anteriormente cometidos para demonstrar no momento presente a sua justiça, de modo que ele possa ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando você confessa, Jesus lhe dará perdão e restauração.
Obrigado, John. Isso foi fabuloso. Vamos fazer uma pausa para um momento missionário de 3 ABN. Voltamos já. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Na semana passada, eu contei sobre Ron, que desistiu de uma vida mundana na adolescência para entrar no ministério. Ele se tornou pastor associado em uma mega igreja em Hollywood, depois servindo em uma igreja em Santa Mônica, Califórnia. A vida era boa até que sua esposa quis o divórcio. Ron voltou ao álcool e às drogas, perdendo todo o seu ministério. Ele retornou ao Arkansas, onde vendeu carros e se casou novamente. Ele ocasionalmente visitava outras igrejas, mas, como ex-pastor, via suas inconsistências. Frustrado, ele procurou online pelos líderes cristãos da sua infância, onde encontrou muitos relatos bons e também muitos ruins. Será que todos tinham enlouquecido? Ele se perguntou. Sua angústia aumentou e ele saiu de casa, vagando pelas ruas de Little Rock. Ele confessou seus pecados e implorou pelo perdão de Deus, atormentado pelos pensamentos de que o arrebatamento secreto poderia ter ocorrido e ele ter sido deixado para trás. Então, um descolamento de retina o deixou fora de combate por um mês, e quando ele voltou ao trabalho, foi designado para liquidar o estoque em um prédio antigo, onde encontrou uma televisão velha empoeirada com uma recepção ruim. Apenas um canal foi sintonizado e a imagem oscila, mas enquanto assistia, logo ficou viciado na programação centrada em Cristo da 3ABN. Não perca a parte final desta incrível história na próxima vez, no Momento da Missão 3ABN. Agora continuamos com a aula de terça-feira. Muito obrigado. Sim, terça-feira. Temos o título Escolhas Fatídicas. Escolhas Fatídicas. Bem, meu nome é John Denzey e estamos continuando a história de Achan. E temos um pouco de continuidade, vamos dizer, ao prosseguirmos com este tópico. Agora, todos nós temos escolhas. Todos nós temos escolhas a fazer e, claro, algumas são boas e outras são ruins. E todos aqui neste painel e todos que estão me ouvindo já fizeram boas escolhas e más escolhas. Mas, quando olhamos para essa história que afetou tantas pessoas, precisamos entender que há responsabilidade quando nossos erros afetam outras pessoas. Então, nossa culpa aumenta quando isso acontece. Em Josué, capítulo 7, eu tenho que começar no versículo 19. Diz: Agora Josué disse a Acã: Meu filho, eu imploro a você, dê glória ao Senhor Deus de Israel e faça confissão a ele. E me diga agora o que você fez. Não esconda isso de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: De fato, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e isso é o que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma linda vestimenta babilônica, 200 moedas de prata e uma barra de ouro pesando 50 moedas, eu os cobicei e os peguei. E lá estão, escondidos na terra no meio da minha tenda, com a prata embaixo. Assim, ele confessou. Ele realmente fez uma confissão. E nós já ouvimos da irmã Shelley que essa não foi uma confissão que estava de acordo com o arrependimento. Houve nenhuma tristeza aparente pelo pecado. Ele foi descoberto. Houve um processo estabelecido. Eles foram de tribo em tribo. Ele poderia ter, no início, dito: Espere, você não precisa passar por todo esse processo. Fui eu que fiz isso. Você sabe, sou responsável. Porque quando você tem que considerar que tantas pessoas morreram por causa do pecado dele, você pensaria que haveria algum tipo de remorso, arrependimento, tristeza. Mas ele ficou quieto. Ele permaneceu em silêncio. Isso passou de tribo para tribo. E então, eventualmente, quando sua tribo foi identificada, ele poderia ter dito: Espere, 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 você não precisa ir além, porque eles foram de família em família, de homem em homem, até chegar a ele. E isso nos ajuda a entender, como ouvimos, que Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. E essa história meio que me lembra da época em que tivemos o julgamento executivo. E então, todos terão que aceitar que foram culpados, que fizeram algo errado e merecem a punição que recebem. Então, não temos nenhuma evidência de que ele teve verdadeiro arrependimento pelo pecado. Vou ler para você a partir da lição, porque ela traz algo muito importante. Diz assim: as palavras de Acã em Josué 7, 20 e 1 são reminiscências da queda de Adão e Eva. Note isso.
Eve viu, Ra'a, que a árvore era desejável, Kamad, e finalmente tomou Lakat de seu fruto, Gênesis 3:6. Na sua confissão, Achan admite que viu Ra'a no saque um lindo manto de Shinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ele então cobiçou Kamad, assim como Eva fez, e tomou Lakat e os pegou. Tal como no caso de Adão e Eva, a escolha de Achan revela que o pecado da cobiça é o pecado da descrença. Ela suspeita que Deus não queira o melhor para suas criaturas e que esteja escondendo alguns prazeres requintados delas que pertencem apenas ao reino da divindade. Então, você tem que olhar para a situação e dizer: bem, ele viu essa coisa e então ele fez isso sabendo que estava fazendo algo errado. Caso contrário, ele não teria escondido. Ele sabia que estava fazendo errado, eles já tinham recebido as instruções para não levar nada, e então a lição quer que pensemos sobre este pecado chamado cobiça. E quando você pensa sobre este pecado, é algo que pode ser primeiro cometido na mente e ninguém sabe que você está cobiçando. Mas vamos dar uma olhada novamente no que aconteceu com Acã. Mais uma vez, em Josué capítulo 7, versículo 21. Repare nos passos. Achan viu, é pecado ver as coisas? Não, mas quando você vai além, diz que ele cobiçou o pecado e então ele pegou. Então, mais uma vez, eu os cobicei e os peguei, e lá estão eles escondidos na terra, no meio da minha tenda e com a prata embaixo. Então, a ideia de pegá-los é roubo. E assim, a culpa de Achan aumentou, como mencionamos antes. Durante todo o processo, sua culpa continuava crescendo mais e mais. Então, realmente, quando você pensa na palavra cobiçar, essa não é uma palavra que usamos todos os dias, mas cobiçar significa desejar algo a ponto de querer muito, especialmente algo que pertence a outra pessoa. Este é um dos 10 mandamentos, claro. No Novo Testamento, você ouve a expressão cobiçai ardentemente os melhores dons. Significa realmente desejar os melhores dons, não de maneira pecaminosa. Mas vamos olhar Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Isto é algo que Paulo menciona e é muito interessante. Note o que ele diz sobre si mesmo primeiro. Isto é o que ele diz: circuncidado no 8º dia da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu dos hebreus. Quanto à lei, um fariseu. Quanto ao zelo, perseguindo a igreja. Quanto à justiça que está na lei, irrepreensível. Este era Paul. E então ele diz: sou inocente. Ele poderia andar de cabeça erguida pensando que sou inocente e poderia até olhar as pessoas de cima. Mas quando você chega ao capítulo 7 de Romanos, é isso que temos aqui declarado por Paul. O que diremos então? A lei é pecado? Certamente que não. Pelo contrário, eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, a menos que a lei dissesse: você não deve cobiçar. Assim, em relação aos atos externos, Paulo era irrepreensível, mas quando se tratava de cobiça, ele era pecador. Você se lembra que Paulo, eventualmente, com humildade, diz que eu sou o principal dos pecadores. O que aconteceu quando ele olhou para a pureza e santidade de Cristo, seu caráter? Ele percebeu: sou um pecador. Na verdade, sou o pior dos pecadores. E assim, nesta lição sobre a cobiça, temos que nos perguntar: podemos dizer que todos somos culpados em algum momento. Às vezes somos tentados a olhar para o que dizem os vizinhos. É assim que dizem? E então eles dizem: uau, veja o que o vizinho está dirigindo, eu preciso conseguir algo melhor.
ou você cobiça o que eles têm. Isso é algo muito perigoso. E, às vezes, o diabo trabalha em nossas mentes de uma maneira que desejamos coisas que não nos pertencem. Mas a ideia da cobiça é que ela começa primeiro na mente, mas pode levar a outros pecados. E é por isso que, quando Achan viu e cobiçou, poderia ter ficado apenas na mente, mas ele realmente fez um ato físico de cobiça no sentido de tomar, e isso é um ato físico. E assim, a cobiça pode levar a outros pecados. E o Senhor teve que trazer este exemplo para o povo entender, primeiro, que ele sabe todas as coisas, e segundo, que o pecado será lidado. E então, todos nós devemos entender que somente através da retidão e da santidade de Cristo podemos ser salvos. E então, como a irmã Shelley disse, quando ele fez essa confissão, já era tarde demais. A admissão não era algo que ele estava deixando as pessoas saberem algo que já não era conhecido. Deus já sabia. Ele foi diretamente direcionado ou apontado. Da lição, na verdade, não me lembro se é da lição ou não. Eu li em Signs of the Times, 21 de abril de 1881. Isso é muito interessante e é para você e para mim viver hoje. Existem muitos achãs entre o povo professante de Deus hoje. Isso não está na lição, na verdade. Eles se tornaram tão familiarizados com o pecado que já não percebem sua reinos, é assim que se diz? Caráter hediondo. Se uma retribuição justa fosse imposta a todos os que são culpados de um pecado semelhante ao de Acã, como os números nas nossas igrejas seriam reduzidos? O olho de Deus está sobre o pecador e um juiz justo não absolverá os culpados de forma alguma. Se você tem problemas com a cobiça, entregue-os a Jesus, que ele te dê vitória sobre isso. E lembre-se, Deus suprirá todas as suas necessidades. Você não precisa cobiçar outras coisas. Se você deseja algo, traga-o ao Senhor em oração e ele lhe dará se for para o seu bem. Amém. Muito obrigado, Pastor Johnny, Pastor John e Shelley. Que estudo incrível! Eu estava aqui pensando, toda a devastação, a perda de vidas e a dor como resultado do pecado de um homem. Você pensa nos 36 israelitas que foram mortos ao enfrentar Ai, mas também pensa em Achan e sua família, e seus filhos e suas filhas, e uau, as repercussões disso. Mas nosso Deus é fiel, e nosso Deus é misericordioso. E vemos a segunda batalha contra Ai, e é disso que se trata o meu dia. Quarta-feira é chamada de A Porta da Esperança. Eu sou Jill Morricone, e você vê essa comparação? Vamos para Josué capítulo 8. Então você pode abrir em Josué capítulo 8. Vemos essa comparação entre a primeira e a segunda campanha contra Ai. A primeira foi iniciada com grande autoconfiança, não foi? As pessoas sentiram: nós conseguimos. Ai é apenas uma cidade pequena comparada a Jericó. Isso não vai ser um problema grande. Não envie todas as pessoas, apenas envie algumas. A segunda campanha que descobrimos foi iniciada após uma grande busca por Deus. Eu amo isso. Vemos que a primeira campanha foi iniciada em pecado por causa do pecado de Acã. Acã participando da coisa amaldiçoada, cobiçando o que não era dele, o que lhes foi explicitamente dito que não deveriam ter. A segunda campanha começou após arrependimento e santificação. Vemos isso em Josué capítulo 7, versículo 13. Josué dizendo: levante-se, santifique o povo. Não, é o Senhor falando com Josué. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se. Então, vemos esse arrependimento, vemos essa confissão coletiva. Então, a segunda campanha acontece aqui. E temos, Pastor John, 7 lições da segunda campanha de Ai. Então, vamos lá. Estamos em Josué 8:1. Agora, o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem desanime. Leve todas as pessoas de guerra com você e levante-se. Vá até Ai. Veja, eu entreguei em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Conclusão número 1. E para mim, isso é para nós agora. Hoje.
Não tenha medo de enfrentar a mesma batalha se você tem Jesus. Veja, eles estavam indo para a mesma batalha. Eles estavam encontrando a mesma cidade. Muitas vezes diremos, mas eu te servirei, Deus, mas não quero enfrentar a mesma batalha. Não quero enfrentar o mesmo inimigo. Não quero enfrentar aquele pecado ou vício, seja qual for. Quero mudar de igreja, mudar de emprego ou mudar de cônjuge. Simplesmente não consigo lidar com isso. E ainda, o que isso diz? Não tenha medo de enfrentar a mesma batalha. Se você tem Jesus. Muitas vezes na palavra de Deus, ele nos diz: não tenha medo porque Deus está conosco e Deus nos dará a vitória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo isso. Então, eles foram contra a mesma cidade que os derrotou antes, mas desta vez, eles foram na força de Jesus. Vamos olhar o versículo 2. E você fará a Ai e ao seu rei, como fez a Jericó e ao seu rei. Somente os despojos e o gado você tomará como espólio para si. Arme uma emboscada para a cidade por trás dela. Então Josué se levantou e todo o povo de guerra para ir contra Ai. Conclusão. Número 2. Deus dá as direções. Nosso trabalho é simplesmente obedecer. Na verdade, dizem que essa batalha, a segunda batalha de Ai, no livro de Josué, é provavelmente o plano de batalha mais estratégico que Deus deu. Você vê muitos versos dedicados a é isso que vai acontecer. É assim que você prepara a emboscada. Este é o processo. Então Deus dá as direções. Nosso trabalho é obedecer. E este é Josué Rose. E ele seguiu as direções que Deus deu e foi contra Ai. Continue lendo o versículo 4. E ele os ordenou, dizendo: vejam, vocês devem se colocar em emboscada contra a cidade, atrás da cidade. Então, eu e todas as pessoas que estão comigo nos aproximaremos da cidade. E acontecerá que, quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, nós fugiremos diante deles, pois eles sairão atrás de nós até que os tenhamos afastado da cidade. Pois eles dirão: eles estão fugindo diante de nós como da primeira vez. Portanto, fugiremos diante deles. Então, tem bastante coisa aqui, mas o que está acontecendo? Eles estão contando com o fato de que, eles vão se virar e fugir. Os habitantes de Ai estão dizendo: ok, os israelitas vão fugir como antes com o rabo entre as pernas. Eles vão apenas correr. Então, os israelitas, enquanto recuavam e pareciam que iam se retirar, os habitantes da cidade, o que aconteceu? Eles correram atrás deles pensando que a mesma coisa está acontecendo como o que aconteceu antes. Terceiro ponto principal. Deus usa os meios da nossa derrota para se tornar nosso ponto de força. Eu amo isso. Foi aqui que eles falharam antes. E eles se viraram e correram antes, e ainda assim, Deus pode usar os meios de nossa derrota para se tornar o próprio ponto de nossa força. Segundo Coríntios 12, 9, nos é dito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios 1, nos é dito que Deus escolhe as coisas tolas do mundo para envergonhar ou confundir os sábios e as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus usa os meios de nossa derrota para se tornar o ponto onde somos fortes. E, de fato, você pode ver isso em Oséias 2, 15, fala sobre o Vale de Acor. E agora fala que se torna uma porta de esperança. O Vale de Acor literalmente significa o Vale de Problemas, e este é o pecado onde Acã havia cometido. Mas veja o que Deus faz. Deus transforma essa derrota em vitória. O Vale de Problemas em uma porta de esperança. Você encontra isso em Oséias 2, 15. Vamos continuar lendo. Estamos em Josué 8, 7. Então, vocês se levantarão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Lição número 4. É o Senhor quem entrega, não nossas estratégias humanas. Então, eles tinham um plano de batalha e atraíram as pessoas para fora da cidade. E depois, como veremos, incendiaram a cidade. Esse era o plano de batalha. Mas o que está escrito aqui? O Senhor, seu Deus, entrega nas suas mãos. Não é seu armamento, não é seu intelecto, não é o que achamos que podemos fazer na batalha. Somente o Senhor entrega. Israel só precisava reivindicar a vitória que já havia sido conquistada. Zacarias 4:6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Lembro-me de 2 Crônicas 20, 17, quando Jeosafá
Você se lembra que a cidade foi cercada pelos amonitas e moabitas, e o que o Senhor disse a eles? Não há necessidade de lutar nesta batalha. Posicione-se ou prepare-se, fique parado e veja a salvação do Senhor. Então, vamos continuar lendo Josué 8:8. Será quando você tiver tomado a cidade que deverá incendiá-la de acordo com o mandamento do Senhor, você fará isso. Eu ordenei você. Então, todas as pessoas foram atraídas para fora da cidade. Então, outras pessoas entraram rapidamente e capturaram a cidade. E, de fato, nos diz que todos foram atraídos para fora. Se você for até o versículo 16, todos os habitantes de Ai foram convocados para persegui-los, e eles perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Não ficou nenhum homem em Ai ou Betel que não tenha saído atrás de Israel. Eles não deixaram ninguém em casa para defender. Todos saíram. Eles estavam tão confiantes no sucesso que deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Lição 5. Confiar apenas na vitória passada não é suficiente. Então, veja, eles estavam autoconfiantes porque já haviam vencido antes e pensaram, vamos ganhar de novo. E ainda assim, confiar na vitória passada, e isso para você e eu, não é suficiente. Só porque algo aconteceu no passado, vamos descansar sobre isso, Pastor Johnny? Mas não podemos. Temos que olhar continuamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continue lendo o versículo 18. O Senhor disse a Josué: estenda a lança que está na sua mão em direção a Ai, porque eu a entregarei em suas mãos. E enquanto você continua lendo, não vamos ler tudo isso, mas ele estendeu sua lança. E enquanto ele manteve a lança estendida, o que aconteceu? O Senhor lutou pelo povo. Isso me lembra da vara que Moisés estendeu sobre o Mar Vermelho. Ou a vara e o cajado que foram mantidos no alto durante a batalha contra os amalequitas, até que a vitória fosse conquistada. Josué agora assumiu totalmente o papel de liderança sobre Israel, e enquanto aquela lança estava estendida, a vitória era deles. Conclusão. 6. Dependência de Deus deve ser contínua. Vejam, eles se santificaram e estavam prontos para a batalha, mas você precisa depender continuamente do Senhor. Não é apenas uma vez pela manhã e estou bem para o dia. É uma dependência constante, momento a momento. E aquela lança estendida representava que eles estavam constantemente dependentes do Senhor para a vitória. Então, o versículo 29. O rei de Ai, ele foi enforcado em uma árvore até a noite. Assim que o sol se pôs, Josué ordenou que retirassem o cadáver da árvore, o lançassem na entrada da cidade e levantassem sobre ele um grande monte de pedras. Havia 2 montes de pedras. Havia um monte de pedras para Acã e seus pertences. Esse é o símbolo de rebeldia e derrota. Havia um monte de pedras para o rei de Ai. Esse é o símbolo da fidelidade e vitória de Israel. Conclusão número 7. O símbolo da derrota também pode ser um símbolo de vitória. A cruz parecia o fim das esperanças e sonhos dos discípulos, mas representa a salvação e liberdade para todos. Os túmulos vazios pareciam o fim de tudo, mas simbolizam a esperança e vida eterna com Jesus. O símbolo da derrota também pode ser o nosso símbolo da vitória. Amém. Adoro as grandes lições que temos aprendido, Jill. Deus pode transformar nossos fracassos em forças, mas não podemos confiar em nossas realizações passadas. E Achan repetiu o pecado da queda de Lúcifer ao tomar para si o que pertencia a Deus. Eu realmente gosto disso. Quero dizer isso, vemos esse princípio da grande controvérsia repetido repetidamente. E então, John Lomakin, eu amo o fato de você estar apontando que nossos pecados individuais podem ter impacto coletivo. Não é só sobre nós. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, o que você faz realmente impacta os outros. E então, Shelley, você sabe, Deus se preocupa mais com o nosso caráter interior do que com nossas realizações externas. Isso realmente me tocou. Vamos voltar para o capítulo 7, versículos 5 a 9. É isso que temos aqui, ou 6 a 9. Pastor James Rafferty aqui, e vamos ver como tudo isso se junta em relação ao caráter de Deus. Sabe, aprendemos, na nossa lição anterior, o trimestral diz que Deus deu às nações pagãs uma oportunidade de conhecê-lo e de se afastarem de seus maus caminhos. Até falamos sobre o fato de que Deus deu 400 anos, e isso foi enorme para mim. Eu pensei, por que Deus deixou seus servos, seus filhos, em cativeiro por 400 anos? Bem, ele estava manifestando longanimidade, sabe? E claro, aquele cativeiro não era totalmente negativo em certo sentido. Eles até queriam voltar para o Egito em um determinado momento, mas Deus queria algo melhor para eles e Deus queria algo melhor para os cananeus. Então, ele esperou para que se desviassem de seus caminhos maus. Ele deu oportunidades repetidas vezes. O que Deus está fazendo com o nosso mundo hoje? Ele não está fazendo a mesma coisa? Quero dizer, acho que Jesus poderia ter voltado há muito tempo, de certa forma, mas aqui estamos nós ainda.
Por quê? Deus é paciente conosco, Senhor. Eles, no entanto, tinham recusado e, no final, estavam enfrentando o julgamento de Deus. Essas são as nações cananeias. Então, em Josué 7, 6 a 9, que lida com a reação inicial de Josué à calamidade que lhe aconteceu, vemos ele agindo de certa forma um pouco. Então, vamos ler os versos. E Josué rasgou suas roupas. Versículo 6. Ele caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor até o entardecer, e ele e os anciãos de Israel colocaram pó sobre suas cabeças. E Josué disse: Ah, ó Senhor Deus, por que trouxeste este povo através do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos destruir? Oh, quem dera tivéssemos estado contentes e habitássemos do outro lado do Jordão. Não soa um pouco como a reclamação do povo com Moisés, sabe? Josué está absorvendo um pouco disso, e então ele diz: Ó Senhor, o que devo dizer quando Israel dá as costas aos seus inimigos, pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso? E qual será a conclusão deles? O que eles vão fazer? Eles vão nos cercar, vão eliminar nosso nome da terra, e o que você fará ao seu grande nome? Veja, Josué está agora focando na questão que é central para o grande conflito, e essa questão é o caráter de Deus, certo? É por isso que estamos aqui, é por isso que somos cristãos, é por isso que fazemos o que fazemos, é por isso que a 3ABN prega o Evangelho Eterno a todo o mundo, porque acreditamos que o caráter de Deus está no centro do Evangelho Eterno e que seu caráter foi mal representado. Acreditamos que Deus é a pessoa mais mal interpretada de todo o universo, e é disso que se tratava Joshua. Isso é o que Deus quer trazer para os nossos próprios corações e experiências, que estaríamos mais preocupados com o caráter de Deus do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Vemos isso em Daniel 9:19. Daniel é levado cativo e, você sabe, Deus entregou seu povo aos babilônios, a Nabucodonosor. E como Daniel passa por essa experiência de cativeiro evangelístico, certo, enquanto ele está tentando alcançar, ele vai da Babilônia para a Medo-Pérsia. Ele chega a Medo-Pérsia e no capítulo 9 de Daniel, ele está implorando porque é hora de voltar. Já se passaram 7 anos. Ele está se preparando para voltar. E ele diz: Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoe, ouça e faça, não adie, por amor de si mesmo. Ó meu Deus, por tua cidade e teu povo que são chamados pelo teu nome. Veja, para Daniel, isto é uma grande motivação. É disso que se trata. E quando chegarmos ao final dos tempos, você sabe, olhamos para Achã e todo esse julgamento investigativo que Deus fez para o seu povo e descobrindo o pecado de Achã, etc, etc. Quando chegarmos ao final dos tempos, não estaremos preocupados com mais nada a não ser se glorificamos a Deus. Existe algo em nós que está ou representando o mal. Você sabe, finalmente chegamos ao ponto onde, eu não gosto de ser impaciente porque isso não é representativo. Isso mesmo. Eu não gosto da maneira como trato as pessoas porque isso não é representativo. Eu quero representar Deus. Eu quero que Deus seja glorificado em quem eu sou e no que eu faço. Nós superamos a ideia, você sabe, ouvimos essas coisas. Bem, Deus não vai te impedir de entrar no céu só porque você come isso, e Deus não vai te impedir de entrar no céu só porque você assiste aquilo, mas as pessoas vão ver Deus em mim quando eu estiver fazendo essas coisas, as pessoas vão perceber quem Deus é na maneira como eu vivo minha vida, as pessoas vão ver que o Evangelho de Jesus Cristo pode nos conquistar por Ele, que somos completamente 100% dele por causa do amor de Cristo. Eles vão ver isso em nós? Não. Vamos chegar ao céu ou não? Porque fazemos isto e porque fazemos aquilo, nossa motivação inteira vai finalmente transitar para este lugar que vemos aqui com Josué e Daniel, até mesmo Moisés. Moisés, em Êxodo 32, versículo 11, e Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e ele disse: Senhor, por que tua ira se inflama contra teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão poderosa? Você sabe que Deus acabara de se divorciar de seu povo, pelo menos em palavras. Eles são seu povo, Moisés. Você pode pegá-los. Certo? E Moisés não é tão rápido. Porque veja, Moisés viu a glória de Deus. Ele sabe, né? Não é que Moisés tenha mais paciência do que Deus. Isso é impossível, né? Moisés não é mais longânimo do que Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu um pouco da glória de Deus e ele diz: não. Não, eu sei melhor do que isso. Eu já vi você, eu sei como você é. Estas são as pessoas que você trouxe do Egito. Não estou recebendo nenhuma glória por isso. Então, por que os egípcios falariam? Ele continua a dizer no versículo 11 de Êxodo 32, e dizer: com maldade ele os trouxe para fora. Quem? Deus, leve-os para fora. Deus está aprontando? Não queremos que isso se espalhe, certo? Para matá-los nas montanhas e consumi-los da face da terra. Desvia tua ira feroz e arrepende-te deste mal contra teu povo. Em outras palavras, Moisés está dizendo: eu sei que você está apenas me testando aqui, que isso
eu já vi o suficiente de você para saber que você não vai fazer isso. Você não vai seguir em frente com isso porque isso te representaria mal a todas as nações. E é isso que você está tentando alcançar. Deus está tentando alcançar as nações. E é por isso que é tão importante para nós sermos cristãos. Porque se realmente quisermos salvar almas, não vamos apenas falar sobre isso, certo? Você pode ir a IA, não eu, mas a IA, você pode ir a IA e inserir qualquer ensino bíblico que quiser, qualquer doutrina que quiser. Estávamos conversando sobre isso antes. Você pode inserir todas essas coisas e ela lhe dará uma resposta bíblica, dizer todas as coisas diferentes. Sim, eles sabem tudo o que sabemos. A IA sabe. Eles conhecem todas essas verdades bíblicas, mas Deus está procurando mais do que apenas pessoas repetindo conhecimento bíblico. Deus está mais preocupado com o nosso caráter interior do que com nossas conquistas exteriores. E é aí que fica difícil. É aí que fica difícil para mim, porque as pessoas podem não saber o que estou pensando, mas eu sei o que estou pensando. As pessoas não vivem na minha pele, mas eu vivo na minha pele. E Paulo entendia isso, certo? Paulo sabia. Ele entendeu e isso o humilhou. Paulo não disse, eu sou o principal dos pecadores. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Porque ele conhecia o seu coração, certo? A igreja de Laodiceia não está disposta a ver seus corações, mas nós queremos ver, queremos que Deus sonde nossos corações, queremos que Ele investigue nossos corações e nós queremos que Ele nos mostre o que está em nós para que Ele possa tirar, para que tudo seja para a sua glória. O relatório trimestral continua dizendo isso. No começo, Josué soa como os filhos de Israel no meio de suas dificuldades após saírem do Egito, como, que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e quando comíamos pão até nos saciarmos, pois nos trouxeste a este deserto para matar toda esta assembleia de fome. Êxodo 16:3. O relatório trimestral continua dizendo, aqui está Josué. Senhor Deus, por que trouxeste este povo para atravessar o Jordão apenas para entregá-los nas mãos dos amorreus para nos destruir? Teríamos ficado contentes e habitado do outro lado do Jordão. Josué 7:7. Então, logo depois, o trimestral continua a dizer. No entanto, ele demonstra grande preocupação com o dano que o nome e a reputação de Deus sofrerão com esta derrota. Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, nos cercarão e eliminarão seu nome da terra. Então, o que fará pelo seu grande nome? Josué 7:9. A lição trimestral continua dizendo, isso revela um tema e princípio que era central para o propósito de Deus com Israel. Embora ele quisesse que as nações pagãs ao redor vissem as grandes coisas que Deus faria por seu povo que lhe obedecesse, elas também poderiam, como Raabe, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder de sua grande conquista. Assim, o propósito de Deus não era apenas entrar lá e simplesmente exterminar as pessoas. Deus estava indo passo a passo. De fato, ele disse, não vou com muita pressa aqui. Eu vou fazer isso passo a passo para que as pessoas ouçam sobre mim, e conforme elas ouvem sobre mim, seus corações se voltem para mim como o coração de Raabe se voltou para mim, e talvez toda a sua família possa ser salva. Deus está buscando, mesmo em julgamento, em justiça, Deus está buscando salvação. E mesmo com Acã, Deus estava buscando salvar aqueles que estavam observando. É sempre importante que Deus revele os princípios de seu caráter em seu governo. Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus, a lição trimestral prossegue dizendo, tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, que incluíam trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança tanto para os pagãos quanto para Israel. Deus ama cada um de nós. Deus ama você. Amém, amém. Muito obrigado a todos. Eu só preciso dizer isso rapidamente, está fervendo em meu coração. Israel tinha um provérbio que eles usavam. Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos ficaram ásperos. Deus ficou tão chateado com eles usando isso e ele lhes disse, não digam isso mais. Estou olhando para Ezequiel 18:4. Deus disse, eis que todas as almas são minhas, a alma do pai e a alma do filho são minhas, a alma que pecar morrerá. Por que Deus ordenou que toda a família de Acã fosse morta? Porque o pecado de Acã, nossos pecados, podem ser uma pedra de moinho amarrada no pescoço de alguém. Pecados de comissão ele cometeu, mas são pecados de omissão. Tornaram-se cúmplices, sabiam que estava escondido no centro da tenda deles e não se manifestaram. Conheça o coração de Deus, não julgue suas ações. Bem, meu pensamento final. 1 João 3:22. Tudo o que pedimos, recebemos dele porque cumprimos seus mandamentos e fazemos aquelas coisas que são agradáveis a seus olhos. Eu só quero dizer, mantenha seus olhos em Jesus e todo o resto perderá valor. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Vemos este exemplo com os israelitas ali. A batalha derrotada torna-se vitória. Amém. Deuteronômio 4:6. Guarde-os e os faça, pois esta é a sua sabedoria e o seu entendimento à vista das nações, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: certamente esta nação é um povo sábio e compreensivo que glorifica a Deus. Pecado oculto traz derrota. Então confesse seus pecados ao Senhor. Na próxima semana estudaremos a lealdade suprema, a adoração em uma zona de guerra. Vamos orar. Nosso amoroso Pai, somos muito gratos a você por sua graça. Agradecemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Agradecemos por justiça pela fé. Obrigado por sua misericórdia, paciência e amor. Ó Senhor, nos dê poder e nos encha com seu Espírito Santo. Ajude-nos a seguir os passos de justiça de Cristo. Em Cristo, oramos. Amém.